Ei, gente. Fran, Josi, Cirlane, Nara. Estão aqui aguardando o pessoal chegar. Daqui a pouco a Rê tá aqui. Pra gente falar aí da FT. Camila. Beijo, Fran. Paulo. Ei, Célia, ei, Renata, e Alana. Aproveita hoje as dúvidas que vocês tiverem, hein? A Rê já chegou. Só aguardar a Rê chegar. Ei! Te ouço, mas não te vejo ainda. Uai, gente, eu tô aqui me vendo. Agora eu te vi. Um pouquinho. Tá bom, Ale? Ai, que bom, eu tô jóia, e você? Tudo ótimo. Tô aqui nessa, como é que fala? Nesse evento na minha vida, né? Saindo de casa. Pois é, esse evento, hoje é festa aqui, né? Nossa reunião. Pois é compromisso, né? Pois é, obrigada por ter Oi, aceitado o meu Mohamed. convite. A Oi, turma tá gente. chegando, Imagina. Prazer todo meu. né? Então, pessoal, deixa eu só apresentar então vocês. Essa é a Renata Capai, minha parceira aí do projeto de resiliência. Eu conheci a Renata, minha terapeuta, pessoa que me põe no eixo na hora que eu saio do trilho. Eu conheci a Renata há alguns anos, através do projeto de emagrecimento que eu trabalhava, que era o projeto da Josi. E ela lançou, na época, o curso Curando a Fome Emocional, que eu já falei, inclusive, várias vezes aqui. Inclusive, está aberto, né, Rê? Vou Ou abrir. vai abrir? Eu vou abrir, Inclusive, né? Tô vendo. Por causa do coronavírus, não sei se é o momento, mas ele tá pronto, o ele curso. está. Tá, mas enfim. É online, de qualquer forma, dá para abrir, né, Rê? Dá. A ferramenta que a Rê usava no programa e que usa, né, chama EFT. O pessoal que está aí, que vem aqui no consultório, já conhece, eu aprendi. A Rê, minha terapeuta, minha professora, me ajuda com tudo. Então, aqui no consultório hoje também, uma das ferramentas que eu mais uso é a EFT, que é uma técnica de liberação emocional. Né? E eu fiquei muito apaixonada, assim, na época em que eu fiz psicologia, a gente ainda não tinha FT na grade curricular. Hoje eu já tive notícias de que faz parte em algumas faculdades de psicologia já essa ferramenta para nós terapeutas, né? Mas na época em que eu estudei, não. Então foi uma novidade para mim e eu achei muito sensacional porque é simples, é auto-aplicável, você percebe nitidamente, assim, no seu corpo como que provoca um alívio, né, das emoções e tanto que a gente, né, muitos aqui sabem, mas as nossas emoções elas ficam armazenadas no corpo. Então, especialmente nesse momento em que está todo mundo aí com medo, todo mundo ansioso, todo mundo tenso, né? Nada mais eficiente do que aprender a utilizar esse instrumento para a gente poder proteger o corpo, para a gente poder equilibrar, né? Eu não vou ficar enrolando, não, vou passar a bola para a Rê. A Renata é, né, excelente na EFT, ela conduz isso muito lindamente, eu fico sempre querendo. E fez a formação com o Gary Craig, né, Rê? Que foi quem Exatamente. desenvolveu a técnica. É. Então, conta pra gente aí, conta para o pessoal o que é isso e como é que a gente pode usar isso a nosso favor nesse momento complicado.
Perfeito. Olê, eu que agradeço também pela oportunidade desse convite, né? A primeira vez que eu estou ensinando a EFT efetivamente aqui, né? Declarando isso. Você é uma grande aluna, né? Grande parceira mesmo. Eu te agradeço por toda a companhia e crédito que você me dá. Vamos lá. Eu estou muito feliz de estar aqui porque o que é importante a gente entender nesse momento, mais do que ficar contextualizando a respeito das coisas, a gente precisa de recursos para que a gente possa pensar de forma clara, para que a gente possa se posicionar diante dessas circunstâncias e também ter manejo para lidar com essa crise e sair bem dela. Não sei se vocês estão percebendo, né? Tá todo mundo muito negativo, muito na ameaça. A gente está falando do nosso sistema nervoso, né? Que está lidando agora com a sobrevivência. E é muito importante com que a gente equilibre, né? Porque a gente volte para o nosso eixo, tanto emocionalmente quanto fisiologicamente, para que a gente possa ter realmente uma postura diante disso tudo, né? A gente precisa de ter estrutura. Precisa ter, o corpo é uma estrutura, a gente precisa ter o nosso corpo, eu adoro essa frase, ele é nosso vaso continente. O que é o continente? Vou pegar aqui um exemplo. É como se o corpo fosse uma garrafa como essa. Se não tem essa garrafa, se não tem a tampa, se não tem essa parte, o que vai acontecer com a água? A água vai transbordar. Então, o corpo é a mesma coisa. Tanto é que quando a gente faz a seguinte pergunta, como que o que você percebe aí no seu corpo? Automaticamente todo mundo já vai se endireitando. Para quê? Para ter noção, para conseguir perceber o que eu estou sentindo. O que a gente fez? A gente estruturou, se organizou para a gente perceber melhor. E usando a simbologia desse exemplo, a gente precisa fazer isso durante essa fase que a gente está vivendo aí, que a gente não sabe quando vai ser. O ponto não é discutir isso, mas usar uma ferramenta que vai trabalhar corpo-mente. Né? O que eu acho legal da EFT, ela tem respaldo científico, ela é trabalhada, ela foi criada, na verdade ela foi criada na década de 80, mas ela foi usada e é usada até hoje com ex-combatentes de guerra que voltam traumatizados da guerra, principalmente nos Estados Unidos, mas também tem várias pesquisas no Oriente Médio, enfim. É um recurso que vai trabalhar na parte do nosso cérebro que cuida das nossas emoções. Então não adianta eu estar super nervosa e alguém falar assim comigo, Renata, calma, por quê? Tá tudo bem, você tem o mínimo aí para viver. Ah, então tá bom. Mas o meu corpo, ele tá manifestando, eu sinto ansiedade, a minha cabeça não para de ficar agitada. E esse recurso da EFT, ele ajuda a gente a voltar para o eixo, a pensar melhor e trabalhar lá dentro do sistema nervoso, dentro desse estado saudável, né, Lê? Você tem alguma pergunta? Eu tô aqui, ó. Deixa eu só fazer uma observação, porque as pessoas eu percebo que às vezes têm dificuldade de entender essa diferença de mente e de corpo como um estojo emocional, né? E ficam muito nesse diálogo, nossa, não, eu tenho que manter a calma, não, eu tenho que sentir assim, tá, mas aqui a mente diz isso, mas o corpo é que armazena emoção. Por isso que tem algumas terapias que elas não vão funcionar. Não adianta eu dizer para a pessoa calma se ela estiver no corpo nervosa, né? A gente tem que agir de forma que faça o corpo comunicar também com a cabeça, né? Exatamente. É por isso que eu acho o trabalho com a EFT, né, junto com outras ferramentas que também trabalham dessa forma, integrativo. Né? A gente não trabalha só uma parte. Eu vou falar um pouquinho de neurociência para ficar claro isso que você acabou de falar, né, Lê? Vamos pensar, gente, eu sempre dou esse exemplo não é meu, é de um neurocientista que chama Dan Siegel, viu? Daniel Siegel. Vocês podem procurar aí na internet. Ele faz a metáfora da mão, dessa parte da mão, como se fosse um hemisfério do cérebro. Aqui é a parte que a gente tem de mais primitiva, essa parte aqui do tronco, chama tronco cerebral. É considerado nosso cérebro reptiliano. O que isso quer dizer? Aqui a gente lida por sobrevivência. Comida, reprodução, eu preciso estar vivo, né? A temperatura do meu corpo é regulada por água, ar e comida, né? Exatamente. Então, onde que tá batendo aqui agora? Aqui, nessa parte. A minha vida tá sendo ameaçada. Vou no supermercado, entre aspas, né? Não tem comida. Meu Deus, essa fase vai até quando? Então, essa parte aqui está sendo altamente ativada. Ela é instintiva. Então, antes que eu pense
que eu esteja de tal forma, isso daqui já está sendo ativado. Depois a gente evoluiu e a gente criou o sistema límbico, isso é dos dois lados. É uma bolinha dentro do cérebro que cuida dos nossos registros emocionais. Quando você sente desespero, culpa, ansiedade, tensão, frustração, tá aqui o desespero de não saber como que você vai se equilibrar financeiramente durante essa crise, o que está acontecendo, né? As incertezas. E minha família vai ficar segura? E se acontecer alguma coisa com alguém, isso daqui está manifestado a partir dessa parte do nosso cérebro. Aqui, gente, quem tem essa parte somos nós mamíferos, tá? E depois a gente evoluiu, a gente criou o córtex pré-frontal, que é a nossa testa. A parte anterior à testa é a nossa cognição. Então, agora que eu estou falando, você está me escutando, interpretando e eu aqui racionalizando, a gente está ativando essa parte aqui. Mas ela é a parte mais recente. A parte do sentimento e da sobrevivência são instintivas. O que é instinto? A gente sente no corpo, através do nosso sistema nervoso, nossas vísceras, nossos órgãos, nossos ossos, inclusive, e isso depois a gente racionaliza. Ou então, pode ser o contrário. Eu penso que eu fiz as contas, não vai dar para eu me sustentar daqui a 3 meses, e aí aquilo me desencadeia um processo emocional. O que é? Aqui, gente, a gente tem ramificações com o nosso corpo através do nosso sistema nervoso. Quando a gente trabalha reorganizando e até mesmo dessensibilizando, isso é muito técnico, vocês não precisam saber, a gente vai trabalhar dessensibilizando os registros emocionais que estão aqui dentro, não é aqui. Então, a ansiedade, o medo, não adianta pensar sobre eles, a gente tem que senti-los. E a gente sente no sistema límbico, mas através do nosso corpo. Então é importante também, a gente vai falar dessa técnica agora, eu já vou explicar onde que essa técnica vai trabalhar aqui. A EFT vai trabalhar no sistema límbico. E aí depois, quando a gente organiza aqui, a gente começa a pensar de forma clara. Às vezes tem insight, às vezes tem uma... mas não era bem assim, né? Traz um alívio em termos de sintoma, viu, gente? Eu tô falando sintoma. Claro que for para trabalhar uma crença de escassez, a gente precisa fazer um trabalho ali, onde vai demandar várias sessões. Mas ela é uma técnica, o que eu mais acho maravilhoso na EFT é que cada um pode fazer com ele mesmo. Você não precisa, claro, se quiser fazer um processo terapêutico, precisa de alguém. Mas quando eu aprendi, eu saí da minha compulsão alimentar por causa dessa técnica sem entender de teoria. Eu lá na internet, lá no YouTube, gente, vocês vão encontrar um monte de informação a respeito disso. Então, a gente está falando de um recurso que vai trabalhar com a nossa neurociência, a nossa neurobiologia. E só para falar uma última informação, quando a gente aplica, quando a gente pratica essa técnica, a gente tem uma baixa de produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, aquilo ali faz com que a gente volte a respirar, com que a gente traga para a consciência mais presença e mais consciência a respeito daquilo que é real. Porque quando a gente está em ameaça, o que acontece? Um negócio que é desse tamanho, fica desse tamanho, né? De todo tamanho. Então, o que a gente tem que fazer? Trazer a coisa para o tamanho dela, né? Assim que a gente vai conseguir ter manejo de lidar com essa crise que a gente está vivendo hoje em dia e sair dela bem, né? Porque... vou passando, vou atropelando essa fase, acabou. Meu Deus, voltou tudo. Gente, tem que tomar um cuidado danado para não vir uma depressão, uma crise de ansiedade, né? Enfim, ela vai trabalhar em todos esses pontos. Eu já vou para a prática. Você quer falar alguma coisa, Lê? Não, é isso mesmo, porque às vezes a pessoa, agora, né, só se fala em coronavírus, então a pessoa às vezes está lá sentindo falta de ar, está com dificuldade de respirar, mas ela nem parou para pensar se ela está realmente cuidando de fazer uma respiração profunda, não. Às vezes ela está com a respiração curta de medo só, e aí já corta o hospital antes da hora. Não, peraí, vamos organizar, né? Vamos ver se realmente faz sentido ou se é alguma coisa emocional. Porque se for emocional, na EFT a gente consegue regular, né? Conseguimos! É sensacional, assim. A primeira vez que eu assustei com a EFT, eu tava com uma dor de cabeça que era regular, de vez em quando eu tinha, e eu costumava tomar remédio. E aí eu falei assim, deixa eu ver se esse negócio funciona mesmo. E aí eu fiz
uns 15 minutos da rodada de FT específico para aquela dor de cabeça e eu passei bem o resto do dia e eu não tomei nenhum tipo de analgésico. Eu falei, não, realmente eu tenho que dar o braço a torcer, porque realmente tem alguma coisa conectada aqui nesse negócio. É verdade. E é disso que nós estamos falando, aí, de perceber a emoção conectada com o corpo e usar isso a nosso favor, né? E se a gente está falando de regulação, até mesmo essa questão química, né, do nosso corpo, se a gente consegue baixar o cortisol, a gente está conseguindo trabalhar a favor da nossa imunidade, né? Cortisol é positivo, gente, para fazer com que a gente esteja aqui conversando, né? Para a gente ter movimento, mas quando ele extrapola, como hoje em dia a gente está sendo estimulado, o que acontece? Passa do limite e a gente vai para o estresse. Estresse baixa imunidade. Então, a respiração, que é o controle remoto da mente, traz também essa auto-organização, a própria meditação. E a FT é o ponto ali onde a gente vai usar em todos os momentos que a gente, conscientemente e mentalmente, a gente não conseguir sair daquele estado. Então, por exemplo, ai meu Deus do céu, eu tô nervosa. Não, deixa eu ver, deixa eu tentar me acalmar. Não conseguir me acalmar, já vai para a prática da FT. Né? Eu falo muito da FT para a questão da alimentação. Ontem eu percebi que eu estava com muita fome. E era uma fome que não era física. Toda hora eu estava buscando comida. Eu falei, gente, o que eu estou sentindo? Eu tô ansiosa. Eu vou trabalhar com a FT dentro da comida? Vou, mas de uma forma muito mais sustentável. Vou trabalhar naquele gatilho da ansiedade que estava me fazendo comer. Então, eu fiz a FT para ansiedade. Hoje eu acordei, eu tô ótima com relação ao meu comportamento alimentar, né? Que eu tô querendo dizer. Então, é importante a gente usar esses manejos e esses recursos. Tem milhões de recursos. E agora eu vou falar realmente da FT como esse recurso que vocês vão poder usar em qualquer momento em que vocês perceberem que tem um incômodo emocional, tá? Pode ser um físico também, viu, gente? Mas a gente está falando aqui dessa tensão toda que está no ar por causa do que a gente está vivendo. Então, vamos lá. A EFT ela é extremamente simples. Ela também tem o nome de tapping, porque a gente vai estimular os meridianos da acupuntura. Cada ponto aqui, ele diz respeito, ele está fazendo uma correlação com um órgão, e, consequentemente, com uma emoção. Você não precisa saber qual que é a emoção, qual órgão, isso é irrelevante. O que a gente precisa é estimular esses pontos e falar a respeito do que a gente sente. Então, eu vou explicar agora, daqui a pouco a gente vai fazer uma sessão nossa, tá? Então, quem quiser falar aqui de alguma emoção que está sentindo, uma ansiedade, um pensamento acelerado, medo, qualquer coisa, coloca aqui que eu vou fazer essa rodada a partir disso que vocês falarem, né? Ou então a primeira pessoa, enfim. O que é importante? Aqui a gente estimula esse ponto, pode ser de qualquer mão. Ou essa parte gordinha do lado de fora da mão. Não é daqui. Então a gente vai estimulando e vai trazendo para a consciência. Por exemplo, como que eu estou me sentindo? Eu estou ansiosa. Mas eu me aceito como eu me sinto agora. Então, essa frase, ansiedade, né? Nossa Senhora. Então, vamos supor, a ansiedade vai ganhar disparado, né? Ansiedade que nada mais é que o medo, né, Rê? Isso que eu falo agora, Lê. Eu ia falar exatamente isso. É um sintoma do medo. A insegurança também, Tice. Eu vi que o Guim tá aqui, que o Hamed está aqui, que muita gente tá aqui. Estou muito feliz. Então, vamos lá. Aqui a gente sempre usa uma frase de reconhecimento do que eu estou sentindo e de aceitação. Por exemplo, mesmo que eu esteja me sentindo ansiosa, eu me aceito como eu estou. E tem que ser sempre 3 vezes, porque segundo o Gary Craig, a gente polariza, como se fosse um controle remoto, com a pilha sintonizada nos pontos certos. Então, a gente está polarizado e aquele controle remoto vai funcionar. Se a gente não faz 3 vezes, é possível que a prática não funcione, tá? Isso é pesquisa científica também. Então, aqui a gente fala, mesmo que eu me sinta ansiosa, tá tudo bem eu me sentir como eu me sinto agora. Mesmo que eu me sinta ansiosa, é possível relaxar. Agora, tem uma frase padrão da FT que é linda, que é o seguinte, que eu sempre falo. Mesmo que eu me veja ansiosa, eu me aceito profunda e completamente. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Depois que eu falei 3 vezes, eu vou pro topo da cabeça. E é importante a gente usar como referência a intensidade dessa ansiedade agora, porque depois a gente vai voltar para a gente ter o parâmetro daquela... para ter uma referência
daquela sensação que eu tô sentindo. Então, eu tô ansiosa, agora eu tô quanto? Tô muito, tô média, tô fraca. Agora eu tô de baixa para média, ansiosa. E aí a gente vai começar a tocar nos pontos. Depois a Lê pode compartilhar com vocês uma foto que eu vou mandar para ela nos stories. Os pontos, tá? Mas na internet vocês vão encontrar. Então aqui vocês vão tocando e vão entrando em contato com essa ansiedade. Podem falar sobre isso, tanto mentalmente quanto falar em voz alta, ou pode só entrar em contato com as sensações que essa ansiedade te dá enquanto você toca. Então, por exemplo, como é que eu faço? Eu faço comigo o seguinte. Aqui, gente, embaixo do braço é na altura do sutiã. Para os homens é na altura do mamilo, tá? E aí eu volto para cá e continuo. Então, vamos falar essa rodada. Eu me sinto ansiosa. Início da sobrancelha. E essa ansiedade tá aí vocês falam a intensidade que tá aí para vocês. Pode fazer igual a Lê também, aqui no meio. Do lado dos olhos, no ossinho do lado dos olhos. Inspirem pelo nariz. Soltem pela boca. Eu me sinto ansiosa. Embaixo dos olhos. É tanta coisa que eu tô precisando entender a respeito dessa fase embaixo do nariz que eu não tô conseguindo nem mesmo entender. Eu acho que faça esses pensamentos aí pela sua cabeça, né? No queixo, se você não souber entrar em contato com essa ansiedade, só fica na sensação e falando, eu me sinto ansiosa. Esse daqui é o ponto da ansiedade, viu, gente? Mas vocês não precisam tocar só aí, não. Precisa tocar em todos os pontos. E aí vocês voltam pra cá, inspirem pelo nariz, soltem pela boca, topo da cabeça, eu tô preocupada. Início da sobrancelha, essa ansiedade não tá me deixando pensar bem, porque é isso que a ansiedade faz. Do lado dos olhos, eu me sinto o tempo todo agitada, porque a ansiedade faz isso também. Embaixo dos olhos, e quanto mais ansiosa eu fico, pior é o meu cenário emocional, né, gente? Embaixo do nariz é difícil a gente, com pensamento, sair de um estado de ansiedade. No queixo, inspira pelo nariz, solta pela boca, vai para a clavícula. E agora que vocês estão tocando aí na clavícula, entre em contato com aquela primeira percepção de ansiedade. Vai para embaixo do braço, observem se está mais ansiosa, se está menos ou se está igual. Toca na cabeça. Me fala aí quem está praticando. Fala aqui pra gente, para mim, para ler, pra gente entender o que está acontecendo, mas é basicamente isso. Aqui nos pontos, gente, a gente vai desabafar a respeito daquela questão que a gente está fazendo. E é legal, né, às vezes observar o que a gente sente fisicamente enquanto faz a rodada, né? Porque às vezes no meio da rodada vem uma dor de cabeça, ou vem uma dor no ombro, ou vem uma dor de pensamento. Um pensamento que está me dando sinais, é o meu corpo comunicando comigo sobre o que está se passando, né? É a EFT que guia a gente, e não a gente que guia a EFT, porque o corpo vai manifestar o tempo todo. E olha que interessante, continuem tocando, eu vou responder o Guinho da barra de Axis aqui. Que ele perguntou se o movimento pode ser do jeito que for, viu, Guinho? Pode ser ou com uma mão, ou invertido, ou aqui, ou com as duas. Cansou, vai com uma. Não tem problema. É muito solto essa prática. E o que eu acho mais legal é por isso, dar liberdade pra gente praticar isso, né? Minha avó tá fazendo FT com você, minha mãe. Oi, mãe. A minha mãe tá aqui falando que a minha avó tá lá assistindo e fazendo FT também. Ai, que ótimo! Isso mesmo! Adorei, vó. Pode fazer. A Bisa tá praticando aí. O pessoal fala da dificuldade com as palavras, de elaborar as frases, a Renata aqui, né? Dificuldade de elaborar as frases ou de definir as palavras. O que você recomenda, Rê? Eu recomendo que você imagine enquanto você tá tocando nos pontos que você tá contando a respeito do que você tá sentindo para uma amiga. Então é a mesma coisa de eu fazer assim, Letícia do céu, você não sabe, eu tô tão ansiosa, sabe por quê? Um monte de cliente meu diminuiu, porque nem todo mundo topou fazer online. Você acredita que a quantidade de dinheiro que eu tenho não vai ser suficiente para... Isso, na verdade, não, que eu nem fiz essas contas ainda não, viu, gente? Não vai ser suficiente para X meses. Você acredita que eu reduzi, sei lá, em
40% as pessoas que eu atendo, eu tô muito preocupada. Eu tô tão ansiosa que eu não tô conseguindo nem dormir. Eu tô muito preocupada, porque o meu pensamento tá agitado o tempo todo. Sabe o que eu percebo, Lê? Eu fico com a respiração ofegante durante o dia. Vê se pode um negócio desse. Sabe uma coisa que eu faço? Ah. Às vezes vou para frente do espelho. Ah, eu faço também. Isso é ótimo. Faço olhando no Conta. espelho, como se eu estivesse conversando com alguém, né? E isso ajuda a gente a elaborar as frases quando tá. Exatamente. Como se eu estivesse Exatamente. conversando com o pessoa. Uhum. Deixa eu ver aqui o objetivo de cada movimento. Eu não entendi, Georgia, a sua pergunta. Me fala, seu comentário. A Marília sempre tem dificuldade de usar as teclas. Podem parar de tocar. Deixa eu só responder, daqui a pouco a gente começa uma nova. Sempre tem dificuldade de usar as palavras. Uhum. Eu estou com a coluna travada na área lombar por causa da ansiedade. Olha só, Fran Luiz, né? A gente vai fazer isso agora. Não estou conseguindo andar, estou com a coluna travada. Beleza, tem mais alguém? Precisa de ser um lado específico? Eu já respondi que não, né? Aqui a gente pode tocar do jeito que for mais confortável. Mas deixa eu ajudar essa pessoa aqui que queixou de um sintoma físico, que isso daí pode ajudar vocês, assim como a Alê falou a respeito da dor de cabeça. Porque a ansiedade vai dar sintomas físicos, né? É uma enxaqueca, é uma náusea. Eu fiz uma live no domingo falando também sobre isso e as pessoas falaram, nossa, tá me dando náusea. Olha que engraçado, né? Essa fase tá me causando náusea. O que é a náusea? Né? Não tô conseguindo digerir isso tudo que tá acontecendo. Então, vai afetar a coluna às vezes, né? Então, vamos usar, tem gente que tá tendo sinusite, vamos usar isso como... Questão de dor de cabeça exatamente aqui, né? Que é essa área de tomada de decisão. E agora, o que é que eu faço? Então, fica uma sobrecarga aqui com relação... O que é que eu decido agora? Eu vou, não vou? O que é que eu faço? E fulano, né? Então, e só fica aqui, né, Lê? Só fica aqui, né? Então, vamos usar isso como referência aqui do Fran. É Fran Luiz? Eu acho que né? Mas vamos lá. É na lombar, não é? Que ele falou? Beleza. Então, vamos usar. Ela? Ah, então tá bom. É a Fran, tá bom. Vamos lá. Mesmo que eu esteja sentindo esse incômodo na minha coluna, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu esteja sentindo a minha coluna travada na lombar, tá tudo bem eu me sentir como eu me sinto agora. Mesmo que a minha coluna esteja travada, eu posso relaxar agora. Topo da cabeça, eu sinto a minha coluna travada. E aí, gente, o mais legal da FT, quanto mais específico a gente for, no momento que a gente tiver tocando, estimulando esses pontos aqui da rodada, mais efetividade a gente tem na prática. Então, eu conversando com a Fran, o que eu iria falar? Onde que você está sentindo essa dor? Exatamente. É uma dor que esquenta, é uma dor que expande, ou ela é bem pontual. Então, eu iria tocar e ia trazer a atenção dessa moça para esse lugar. Embaixo do braço, iria ver qual que é a referência dessa intensidade no início e depois. Por exemplo, é uma dor que está te travando a ponto de te paralisar. Então, deve ser muito intensa, né? Início da sobrancelha. E olha que interessante, a coluna travou. O que é coluna no nosso corpo, gente? É o nosso eixo de sustentação. Tá travado. Então, assim, você entende que a sustentação da vida nesse momento travou, né? Eu me sinto paralisada. Vocês não precisam fazer esse mix que eu tô fazendo aqui agora, não, tá? Eu tô tentando trazer uma exploração a respeito do que vocês estão sentindo. Tá me ouvindo, Lê? Tô ouvindo. Ah, então tá bom. Então, aqui a gente iria voltar e falar. Eu sinto a minha coluna dessa forma. A intensidade tá muito forte. E aí eu sempre pergunto, tá passando alguma coisa na mente de vocês, embaixo do braço? Outro dia eu tava fazendo essa prática com uma pessoa, podem continuar tocando que vocês vão ser beneficiados, tá? Mesmo aqueles que não têm dor na coluna. Outro dia eu tava fazendo, a moça falou que tava com um problema no joelho, mas uma dor muito intensa. E foi uma única sessão que a gente fez. E aí ela falou assim, Renata, eu falei, a gente começou a usar a questão física,
Aí depois, no meio da rodada, ela falou assim, Renata, sabe o que tá vindo aqui na minha mente? Um conflito do meu pai com do meu pai com os meus irmãos. Ou seja, a gente começou a explorar isso. E ela estava se sentindo travada, porque o joelho dela estava travando ela de andar, porque ela estava envolvida com uma questão da família dela, né? Gente, isso é muito profundo, isso é terapêutico, tá? Precisa de uma terapia para fazer, mas desse jeito que eu tô ensinando para vocês, vocês podem fazer de forma livre. E, não sei o que eu falo. Vai lá no YouTube e coloca EFT para ansiedade, EFT para dor de cabeça, EFT para insônia, EFT para escassez financeira. Para chocolate. É o que eu mais faço. Eu também. Então, você tá vendo se tem alguma pergunta aí, Lê? Uma dor. Tem uma pessoa que pediu exemplo de frases para a gente falar no ponto karatê. Eu falo. A Fran tá falando aqui uma dor que expande para a perna esquerda. Tá. Conheci EFT com a minha terapeuta. A primeira vez que eu fiz, senti libertação de uma dor emocional, vieram lágrimas e sentimentos. Normal disso acontecer. O sentir é importante, Georgia, exatamente. O mais importante, gente, quando a gente usa EFT, a gente está trazendo nosso foco para a nossa sensação, que as sensações é a manifestação da emoção. Então, o primeiro ponto de equilíbrio emocional é a gente entender que a gente sente, sentir o que a gente sente, nomear o que a gente sente. Quando a gente tem esse cenário, a gente consegue ter manejo para nos desidentificarmos com a emoção. Então, a gente não atola na emoção. A gente não vai deixar a garrafa transbordar. A gente vai sentir, mas trazendo estrutura para o corpo para conter aquilo que a gente está sentindo e não bloquear. Entende? No consultório, sempre achei que acessava o inconsciente. O corpo é a nossa parte mais inconsciente. Então, com a EFT, a gente sim acessa o nosso inconsciente, né? A Fran falou, a minha ansiedade é exatamente o que eu acabei de sentir fazendo com vocês. Estou me sentindo presa e é como minha coluna está me deixando. Então, Fran, o que você vai fazer? De tempos em tempos, durante o seu dia, você vai fazer a referência que a gente acabou de fazer aqui. Você vai focar sempre na sensação física e também nessa questão de se sentir travada. E vai observar o que vem na sua mente e também acompanhar durante a EFT onde que essa sensação vai. Tá? E todas as vezes que mudou o tema, a gente volta para o ponto karatê. Já vou falar das frases agora, que chama ponto karatê, viu, gente? Que é ao ponto que a gente quebra a madeira lá. Então, a gente volta para cá e dá início para uma nova rodada, tá? Como que a gente pode falar essas frases, né? Pode falar, Lê? A Josi falando que foi orientada a dar nota. E a gente pode fazer isso com medição subjetiva também, de 0 a 10, qual a intensidade da dor que eu estou sentindo, qual a intensidade da ansiedade que eu estou sentindo. E aí a gente já tem uma noção, tá? Não tem nada de errado nisso não, tá, Josi? Não, só referência. Perfeito, porque a gente consegue, inclusive, ter o parâmetro de se está aumentando, se está diminuindo. Geralmente, quando a gente começa a fazer EFT, aquilo aumenta, porque a gente está entrando em contato. Mas se a gente continuar, aquilo cessa. Tem muita gente que fala assim comigo, ai, Renata, me deu vontade de chorar. E é muito ruim ter medo de começar a chorar e não parar. Não, se você continuar fazendo EFT, vai aliviar. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que o nosso corpo, ele tem a grande sabedoria de descarregar o estresse e a emoção. Só que a gente não aprendeu a fazer isso. A gente é da era do engole o choro, né? Então, quando a gente faz EFT, vai emergir algumas emoções, deixe que sair. É o choro. Às vezes eu atendo homens que eles não choram, chorando não, mas saem lágrimas dos olhos. É muito engraçado, o olho lacrimeja. É natural nossa fisiologia descarregar isso para se autorregular, tá? A Fran tá aqui, tá bom, Fran, beleza. Depois qualquer coisa eu tô à disposição. Mas vamos falar dessas frases então, né, Lê? Que teve dúvida. A frase é sempre uma de reconhecimento do que eu sinto e outra de aceitação. A frase padrão da EFT, mas não mais ou menos efetiva, apesar de eu me sentir dessa forma, que você dor de cabeça, eu me amo e me aceito profundo e completamente.
Agora, a gente pode usar outras, como por exemplo, eu me sinto ansiosa. Tá tudo bem eu me sentir dessa forma. Eu tô com essa dor de cabeça, mas é possível eu relaxar agora. Eu me sinto, apesar de eu me sentir agitada, eu posso aceitar como eu sou. Mas se vocês colocarem lá no YouTube, vai ter inclusive o meu YouTube, Renata Capai, com 2 P's, AI, C-A-P-P-A-I, tem lá algumas referências, tem pões. Tchau, Josinha. Ah, não, não é ela, não. É a Fran que deu tchau, né? Mas é isso. Tá. O que vocês acharam? Tem Vocês uma, têm alguma dúvida, gente? Pode tem uma falar. pergunta comum sobre quantas rodadas. Então, quantas vezes eu devo fazer para determinado tema? Tá. A gente vai fazer a partir ou até quando eu usar aquela minha referência de intensidade baixar. Se ela tiver ali do médio para o brando, você não precisa mais fazer. Já significa que você se regulou emocionalmente. Então, você vai usar o seu próprio parâmetro daquilo. Nossa senhora, estou muito sobrecarregada. E é por isso que é importante no início, na hora que a gente está fazendo, quanto que você está ansiosa? Qual que é a intensidade dessa ansiedade? Aí a pessoa fala assim, é muito intensa. Ah, é? Me fala, por quê? Ai, porque minha cabeça não para. Nossa senhora, eu falo, agora, como que tá seus pensamentos? Ai, os meus pensamentos estão muito acelerados. Eu tô sentindo até um negócio aqui na garganta. Todo mundo fala isso, um incômodo na garganta. Beleza. No momento que a gente estiver fazendo a rodada, já tiver feito umas 4, 5 ali, volta para aquela referência. Peraí, eu tô pensando igual eu estava antes? Eu ainda tô sentindo aquele bolo na garganta que estava antes, aquele incômodo que aperta o peito? Ah, tô, mas tá um pouco menos. Mas tá me incomodando ainda? Tá. Se tiver, continua. Ou então você volta para lá, mesmo que eu ainda esteja sentindo esse incômodo no meu peito. Tá tudo bem eu me sentir assim. Entende? Então é sempre assim. Ei, Rê, tá boa? Reconhecimento, qual é a segunda? Aceitação. Qual outra Responde aí. pergunta, Lê? Não, era isso mesmo. Sobre se as frases têm que necessariamente serem ditas em voz alta ou se podem ser só mentalmente. Podem ser só mentalmente. O mais importante é você conectar com a sua sensação física. Ou seja, tenho ali uma dor no olho. Peraí, como que é essa dor no olho? São nos 2 olhos? É mais para a direita? É mais no fundo? Ou é na hora que eu abro o olho que me dói, né? A gente entrar em contato para a gente ter manejo, enquanto a gente vai dessensibilizando essa carga emocional acerca desse incômodo no olho, por exemplo. Uma coisa que eu acho muito importante falar, não sei se tem homem aqui, mas se algum homem, ou vocês ensinarem para algum homem, às vezes é importante falar que eles podem sentir o que emergir. Porque Tá falhando, Rê. Falhou. só homem, né? A gente não quer o telefone aqui. Deixa eu colocar. Peraí, Ah, não peraí que posso falhou. colocar. Se toca. Tá me ouvindo? Peraí Oi, que Lê. falhou. Me Aqui deu uma ligaram. falhazinha até onde você falou assim, quando for homem é importante dizer que eles podem, e aí falhou. Me ligaram aqui. Por isso que saiu. Faz Ai, parte. meu Deus. Mas vamos lá. Olha só que interessante. O pai da Letícia tá aqui. Gente do céu, que prazer! Ai, Que honra! Ai, que legal. Todo mundo fazendo FT. O que eu tava falando de homem, não só homem, mas quando a gente também não quer entrar em contato com a emoção, muitas vezes na hora que a gente começa a prática, vem sensações emocionais, um choro, às vezes uma raiva. O que eu iria sugerir é para que a gente possa sentir, deixar vir aquilo. Porque vai para o que eu queria falar. Deixa eu ver, eu esqueci, mas espera aí. Alguém me falou um negócio que eu conectei. O que era? Ah, esqueci.
Qualquer coisa eu lembro aqui, mas não era travada aqui. Estou te ouvindo agora a sua imagem falhou um pouquinho, mas eu acho que deu para pegar o que você quis dizer aí do final. Manda mensagem aí para a gente, pessoal. Nós temos aí mais 3 minutos para espremer a Renata com as perguntas. Se alguém tiver alguma mensagem ou se não tiver conseguindo ver ou ouvir, avisa para a gente aqui, tá? Aqui de onde eu estou. Agora eu te vejo e não te ouço. Eu te ouvia, mas não estava te vendo. Mas foi um pedacinho só. Não tô te ouvindo. Então tá, sai que eu te chamo de novo. Vamos ver, a Rê vai dar uma saidinha. Quem tiver pergunta, manda, porque aí a gente aproveita esses minutinhos aí para Renata responder, tá? Vou chamar ela aqui de novo. O Rô, ela serve também para Rô Cupertino, serve para dores físicas também, tá? A Renata estava justamente explicando que às vezes a gente tem uma emoção que está provocando um sintoma físico e a gente não está conseguindo definir bem a emoção, a gente pode partir pela dor física, tá? A gente estava fazendo aqui a rodada com a Fran, da dor na coluna, pode ser feito para dor na cabeça, qualquer tipo de dor física, de fundo emocional, a EFT vai conseguir ajudar. Vamos ver se ela consegue voltar. De qualquer forma, quem perdeu o comecinho vai estar disponível aí até amanhã, nesse horário. E depois eu vou tentar subir para o YouTube ou para o GTV. Se eu conseguir, eu informo vocês aí no Instagram, tá? Renata não conseguiu entrar de novo. Vou tentar mais uma vez. Tem que seguir a ordem, mão, cabeça. De preferência, sim. Espera aí, deixa eu chamar a Renata que ela fala com mais propriedade. Esses pontos são os 8 principais meridianos da acupuntura, né, Rê? Tá ouvindo Precisa aí? seguir sim, tá? Precisa seguir essa ordem. Tem. Uhum. Posso usar FT para auxiliar pessoas com pensamento suicida? Sim, demais. Acabei de atender uma moça que ela ela viveu situações onde os pensamentos vinham dessa forma. Mas entenda uma coisa, gente: os pensamentos só vêm quando a gente está desorganizado emocionalmente. É isso que é o mais importante. Eu estou me especializando em trauma e toda essa abordagem do trauma, que é também fisiológico, o trauma não está na mente, gente. Se a gente viveu algum trauma, isso está na nossa fisiologia. Tudo isso, o pensamento suicida, ele vem como consequência de outras desorganizações, entende? Então, o que a gente precisa fazer? Regular a nossa fisiologia é uma abordagem de baixo para cima. Não adianta só com a mente eu querer resolver esses pensamentos. Então, se com o pensamento eu não estou conseguindo parar esse pensamento desordenado e às vezes ruminante, eu tenho que ir para a minha fisiologia. Eu organizo com uma respiração, com a EFT. Eu, quando tenho pensamentos muito ruminantes, eu falo, mesmo que eu esteja pensando em tudo, não esteja conseguindo controlar, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Falo 3 vezes, depois eu vou. Esses pensamentos, e eu começo a falar os pensamentos que eu tô sentindo. Às vezes eu começo a rir de mim, que eu falo, gente, não é possível que eu tava pensando nisso. Eu não acredito. Mas porque eu me regulei, entende? Então, a gente tem que entender que a gente tem uma ponte entre o nosso corpo e a nossa mente, que é o sistema nervoso. E quando a gente usa a EFT, a gente está trabalhando lá no realinhamento desse sistema nervoso. Porque se a gente for falar de fisiologia emocional, né, que é a mesma coisa, sendo redundante, o nosso corpo, ele sabe o tempo todo, o equilíbrio emocional é uma leve ativação do sistema nervoso e uma leve desativação. Quando a gente está preso emocionalmente em alguma emoção, numa sensação física que demonstra um reflexo de algo emocional, o que acontece? Significa que a gente
que o corpo já perdeu a capacidade de fazer isso sozinho. Quando a gente medita, quando a gente respira, quando a gente faz FT, quando faz barra de axis, quando faz um monte de outras, yoga, por exemplo, a gente está trabalhando lá. Hã? Coerência cardíaca, Coerência né? cardíaca, nossa, hipnose, né? Enfim, a gente está trabalhando lá no sistema nervoso para fazer com que ele recupere a capacidade de voltar sozinho novamente. Mas olha que interessante, a gente está tão acelerado, tão acelerado, tão acelerado que o corpo ele já perdeu a autorização por nós mesmos de voltar a relaxar. Porque a gente sabe lidar com o estresse, a gente sabe lidar com a ansiedade. Mas, como virou crônico, a gente nunca deixa o nosso corpo descansar. O corpo sempre fica agora tenso. Tipo, ela não vai dormir, ela não vai relaxar no momento que tem que relaxar. Então, eu vou ficar travada de o tempo todo. E aí, na hora que a gente faz a FT ou usa uma intervenção fisiológica, o nosso corpo... e aí volta para o equilíbrio. Para quem está aí com dificuldade de dormir, gente, não tem coisa melhor do que você desacelerar, chegar ao final do dia, já deita e faz deitado, porque vai dormir no meio da rodada. Exato. Eu fiquei 7 anos no hospital oncológico e era o que eu mais usava com os pacientes que estavam lá em quadro terminal, com ansiedade no topo, né? E com insônia lá, muitos meses já. E todos eles relatavam um estado de relaxamento ali que é instantâneo, não tem como não acontecer, né? E assim, né, Lê? A gente não tá aqui bloqueando as nossas emoções, a gente não tá aqui também deixando de ver para aquilo que é importante, né? Ou de olhar para aquilo que é importante, mas o que a gente está fazendo é regulando, né? A gente está colocando as emoções e as preocupações em seus devidos lugares. Essa preocupação, ela vai existir. A gente está vivendo um momento de crise, mas aquilo ali não pode me entorpecer a ponto de eu me afogar nesse mar, né? A gente tem que ir lá e falar, opa, sou eu que... Peraí, que eu tô? Eu tô aqui na superfície. Eu tô vendo tudo que tá acontecendo para ter esse manejo. Uma coisa, eu lembrei que eu ia falar. Muitas vezes, gente, antes de dormir, eu tô agitada por causa do meu dia. Às vezes não tô ansiosa e tal, mas eu simplesmente não tô com sono. E aí eu só vou tocando nos pontos e respirando fundo. Sempre inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Eu vou fazendo isso e aí automaticamente eu vou me regulando e vai me dando sono. Não sei se aconteceu com vocês, mas quando a gente faz EFT, vem bocejos, vem soluços, às vezes a gente arrota, é normal, né? O que acontece? Quando eu falei da nossa fisiologia, o nosso corpo, ele tá o tempo todo querendo manifestar. Por exemplo, quando a gente está ansioso, o corpo fica doido para relaxar, só que a gente não deixa. Isso é uma manifestação. E aí, na hora que a gente faz EFT, como a gente entra em contato com as nossas emoções e as nossas vísceras, que é essa parte do tronco, a gente vai bocejar, porque o corpo tem condições e espaço suficiente para soltar aquilo que estava preso, sabe? Então é normal, alguém fala, nossa, toda vez que eu faço FT eu começo a bocejar, isso é ótimo. Isso é um indício de que realmente você está criando uma nova organização, tanto para a sua fisiologia quanto emocionalmente. Correr. Passa num segundo, já foram 45 minutos. Nossa, gente do céu. E aí, vocês querem fazer mais uma vez ou querem tirar a dúvida? Ou a gente encerra aqui? O que você acha, Lê? E aí, o que vocês querem? Deixa o pessoal manifestar. Eu, por mim, fico o resto do dia. Vamos começar outra rodada agora. Eu vou falar com meus pacientes para entrar aqui, que o atendimento vai ser ao vivo. Ótimo. Primeiro 2 dias seguidos dormindo sem remédio com FT depois de 5 anos. Olha só, Alana, que ótimo! Alana, arrasou. Amei saber disso. Gente, eu fico... Às vezes eu tô assistindo filme com meu marido, eu tô aqui, ele olha assim pra mim e fala, o que aconteceu? Não, eu só tô querendo ficar mais tranquila, que eu vi que eu tava um pouco ansiosa, porque eu faço o dia inteiro. Ó, o pessoal quer mais uma rodada aí pra gente encerrar. Revisar a ordem dos pontos. Vamos fazer a rodada, que aí o pessoal já pega um papel aí e anota, gente, pra vocês não esquecerem. A Rê vai colocar no Stories e eu republico lá também para vocês pegarem, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos tocando, então, nessa parte gordinha do lado de fora da mão e vamos lá. Mesmo que eu me sinta ansiosa, preocupada, tensa com isso que está acontecendo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Depois eu te respondo, Georgia. Mesmo que eu esteja me sentindo tensa diante dessas circunstâncias, desse cenário ameaçador,
que está acontecendo com todo mundo. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta tensa, preocupada, ansiosa, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Vamos lá no topo da cabeça, gente? Eu tô imaginando que eu tô atendendo vocês, tá? Vai respondendo aí para vocês mesmo. Vamos respondendo. Qual que é a intensidade dessa tensão nesse momento? Vai para o início da sobrancelha. Observem se essa tensão é uma tensão muito intensa, de 0 a 10, onde 10 é o máximo, 0 é nada. Toca do lado dos olhos. Observem também quais são as sensações no corpo de vocês que demonstram essa tensão. Por exemplo, seus ombros estão tensos agora? Inspirem pelo nariz. Soltem pela boca, embaixo do nariz. Observem como que a respiração de vocês está nesse momento. Vai para o queixo, observem se a respiração está curta, se você precisa de esforço para respirar profundamente. Toca agora embaixo do braço e observe quais pensamentos estão vindo, se é que eles estão vindo, tá? Vai para o topo da cabeça, independente de como eu me sinto, início da sobrancelha, eu me conecto com isso agora. Do lado dos olhos, inspirem pelo nariz. Soltem pela boca, eu me permito voltar para mim agora, nesse momento. Chega de ficar conectada em notícia, chega de ficar o tempo todo com medo. Eu já não aguento mais, né, gente? Estou falando aqui em nome de todo mundo, acredito que vocês também não estejam aguentando mais. No queixo, eu olho para o meu corpo, onde eu percebo esses incômodos. Na clavícula, olhem aí, tá? E foco neles. Eu tô dando atenção pro meu corpo. Soltem a respiração bem devagar, embaixo do braço. Às vezes vem pensamentos complicados, topo da cabeça. Às vezes eu recebo notícias que eu nem dou conta mesmo de entender. Início da sobrancelha, eu tô com medo. Do lado dos olhos. E esse medo acaba refletindo na ansiedade, embaixo dos olhos, na insegurança, nas preocupações, embaixo do nariz, mas, independente de qualquer coisa, eu só vou me ajudar, só vou conseguir passar por isso no queixo, se eu estiver pelo menos no meu eixo. Na clavícula, inspirem pelo nariz, soltem pela boca, eu tô aqui para mim em primeiro lugar, embaixo do braço, porque só assim eu posso ajudar as pessoas que eu amo. Topo da cabeça. O que eu tenho que aprender com isso? Muitas vezes é realmente parar do lado dos olhos e entender tudo aquilo que eu preciso dar atenção na minha vida como um todo. Aqui eu tô floreando, viu, gente? Embaixo do nariz. Agora voltem para a referência de vocês inicial e observem quão diferente está agora. No queixo, inspira, soltem e podem parar de tocar. Espero que vocês estejam um pouco mais regulados, um pouco mais calmos. É mesmo? Isso, topo da... Ó, Geórgia tá demais, hein, Geórgia? Obrigada, meu bem. Topo, testa lateral, é isso aí, gente. Quem que resumiu aqui? É a Geórgia. Isso aí. Rê, obrigada. Quem perguntou aí se está tendo live diariamente? Tá tendo, né, Rê? Tá, eu tô fazendo as lives diariamente. Eu tô sempre convidada. Hoje a Lê que me convidou, né, Lê? Amanhã eu vou fazer no Instagram da Marília, da Organização Sincera. Na quinta ainda tô vendo, né, Lê? A gente vai ver se a gente faz outras juntas, ou então a gente, enfim, eu vou fazer sozinha. E na sexta também faço com a Lívia da Essência Branding. Mas eu tô fazendo. Se vocês quiserem me dar sugestão, por favor, podem me trazer essas sugestões, que muitas vezes eu faço uma live só de EFT para a gente trabalhar um determinado tema. Hoje eu tive que usar a explicação, a gente demandou muito tempo por causa disso, mas eu posso usar só a prática. Vocês me falam. Ai, que bom! Que bom saber, Marília. Manda um beijo para a Bita, para o avô, para o pai, para todo mundo. Na hora do almoço. Geórgia. Isso aí, Rê, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar a live aí, se eu conseguir, eu vou baixar para ficar mais tempo. E a gente espera que vocês aproveitem essas informações todas, né, Rê? Nossa, por favor, e eu estou aqui à disposição
Um beijo para vocês. Obrigada, viu, Lê? Adorei. Beijo, eu que agradeço Beijo, sempre. até mais. Tchau, Tchau, Georgia. beijo. Tchau, meninas. Tchau, Rezinha. Eu te vi aí. Tchau, Tice. Tchau, gente.